Graça e paz, meus queridos amigos, meus amados irmãos. É com alegria que vos dirijo a palavra esta noite para trazer ensinos das Santas Escrituras, ensinos que podem e têm o papel dado por Deus de libertar o ser humano da sua ignorância espiritual, abrir os seus olhos para que possam contemplar pela fé a salvação que é oferecida por Deus a todos quantos vivem sobre a face desta terra. Eu sou o pastor Melquisedeque, pastor da Igreja Batista Canaã, em Araguaína. E gostaria de compartilhar com os prezados irmãos para iniciar uma passagem da Palavra de Deus que está escrita no livro de Provérbios, no capítulo 20, versículo 27. Escute o que diz a Palavra de Deus. A Palavra de Deus diz assim: o espírito do homem, do ser humano, é a lâmpada do Senhor. Provérbios 20 e 27 está nos ensinando algo extraordinário. Mesmo aqueles que vivem na ignorância espiritual, que muitas vezes se portam como pessoas brutas, profundamente desconhecedores da verdade de Deus, alguns desses tornam-se blasfemos, fazem brincadeiras, galhofa dos ensinos sagrados das Escrituras, ensinos poderosos de Deus que nos são compartilhados lá dos céus, para que através desses ensinos e somente através desses ensinos nós, seres humanos, possamos ser iluminados e assim a nossa ignorância espiritual possa simplesmente ser vencida e dar lugar ao conhecimento, o conhecimento do poder de Deus, o conhecimento da misericórdia de Deus, da intenção de Deus em nos resgatar pelo seu amor, pela sua graça e misericórdia. Então, até mesmo aqueles que estão distantes de Deus, até mesmo aqueles que distantes de Deus trilham pelos seus próprios caminhos, e sempre, eu nunca conheci um homem, um ser humano que tenha traçado os seus próprios caminhos, o seu próprio destino, sem a ajuda do seu Criador, que não dê com os burros na água, que não termine complicando a sua vida, que não acabe por simplesmente destruir o que há de melhor na sua vida, seja a sua própria vida, seja a sua família, seja a sua amizade, seja a sua posição, o seu emprego. Eu nunca vi um ser humano tornando-se teimoso o suficiente e desejando permanecer em uma vida de incredulidade em relação ao Deus Todo-Poderoso, que não termine os seus dias de vida em sofrimento e em agonia. Estive em muitos lugares, em hospitais e casas particulares, assisti muitas pessoas nas suas últimas horas de vida, agonizando sem saber o que vai acontecer, sem saber o que lhe espera essa experiência após a morte. Pois bem, o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de
misericórdia, é um Deus de graça e está com a sua mão estendida para salvar. O profeta diz que os seus ouvidos não estão fechados para que não possa ouvir, e a sua mão não está encolhida para que não possa salvar. Deus continua com a sua mão estendida ao ser humano. E esse fôlego de vida que Ele nos deu, criados os seres humanos totalmente diferente do restante da sua criação, que foi apenas chamada à existência. Ao lhe dar um pouco do seu espírito, ao soprar nas narinas dos seres humanos o fôlego de vida, Deus acendeu a sua lâmpada em cada um de nós. Agora, é nossa responsabilidade de permitirmos que essa pequena lâmpada, que é o nosso próprio espírito dado por Deus, progrida, descubra o que há de melhor, busque conhecer o seu Criador, insista em chegar à sua presença, em crer em seu nome. No entanto, para que eu e você possamos crer no nome do nosso Deus bendito, o Criador do céu e da terra, é necessário, meus prezados irmãos, que nós demos ouvido à sua própria palavra. As coisas desse mundo, os ensinos desse mundo, por mais belos que sejam, livros os mais bem escritos, pelas mentes mais brilhantes que esse mundo já viu, jamais poderão nos guiar em segurança para um relacionamento íntimo, sincero e vitorioso com o nosso Deus. Você sabe, meu prezado irmão, o apóstolo Paulo pregou um sermão certa feita lá em Atenas, no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, versículo 30. Entre tantas coisas, ao descrever o Deus que se revela em Jesus Cristo, ao falar sobre o Deus que criou todas as coisas, o nosso Criador, aquele que nos deu vida, aquele que soprou o seu fôlego da vida em nós, ele conclui no versículo 30, pelo menos parte do seu pensamento, e eu acho essa conclusão uma das mais importantes para que todos os seres humanos deem ouvidos. Ele diz assim: mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, notifica a todos os homens que se arrependam. A ignorância nesse sentido é a falta de conhecimento, é a falta de conhecimento do Deus Todo-Poderoso. Esse conhecimento primeiramente nos foi dado pelas Escrituras Sagradas e pela boca de profetas que traziam a mensagem diretamente de Deus para o povo. No entanto, o escritor de Hebreus, no capítulo 1, ele diz que Deus falou antigamente, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. No entanto, nesses últimos dias, Ele nos falou pelo seu Filho. O apóstolo Paulo diz que Deus não leva em conta os tempos da ignorância, o tempo em que a lâmpada que Ele acendeu em nós permitimos que estivesse completamente apagada e nos guiando por escuridões, nos levando por caminhos perigosos, sem termos noção do que estávamos fazendo, ainda que inteligentes que somos, ainda que tivéssemos traçado planos que nos pareciam muito bons. Deus está nos chamando para que nós possamos conhecer a sua revelação, a sua verdade. A Bíblia nos mostra que a maior revelação de Deus aos homens é o próprio Jesus Cristo, a quem Paulo chama de poder de Deus e sabedoria,
de Deus. E é Jesus que lá no livro de João, no capítulo 8, ele diz aos seus ouvintes, e continua a dizer hoje nos nossos ouvidos: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade nos liberta da ignorância em relação a Deus. A verdade nos liberta da ignorância em relação ao caminho que nós temos que trilhar para chegarmos de volta ao nosso Criador. A verdade nos liberta da ignorância intelectual, da ignorância espiritual. E ela ainda tem o poder de abrir os nossos olhos para que possamos ver pela fé o amor de Deus que nos é oferecido na pessoa bendita, grandiosa e gloriosa de Jesus Cristo. Prezado amigo, o Escritor Sagrado diz: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Agora aproveite que Deus não nos encerrou 100% em trevas. O pecado, sim, o pecado faz isso. O pecado tem o poder de nos fazer retroceder na vida, de nos fazer derrotados na vida. O nosso Deus, Ele nos deu o seu fôlego de vida, que é a lâmpada de cada homem. Que as nossas lâmpadas possam guiar, ainda que de forma tênue, ainda que de forma fraca, os nossos passos, até que passo a passo possamos sair da ignorância sobre o conhecimento do nosso Deus e possamos descobrir o poder de Deus e a sabedoria de Deus, e nos enchamos dela e permitamos que essas coisas boas habitem em nossos corações. Aí Jesus diz a próxima coisa, em João 8, ele diz: e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres da ignorância. A ignorância nos faz retroceder e a ignorância nos leva por caminhos que nos conduzem à morte e à perdição. Mas o conhecimento de Deus, pela presença de Jesus na nossa vida, nos leva à vida. Ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e esse Espírito que há em mim e em você, se nós ainda respiramos, essa é a lâmpada do Senhor, que vai de alguma maneira, ainda que vivamos em ignorância, o amor de Deus dando-nos essa sua lâmpada, que é o nosso próprio Espírito que Ele nos deu, haverá de começar a brilhar mais e mais, se dermos ouvidos aos seus ensinos, os ensinos de Deus que nos fazem trilhar pelo caminho reto da vida, e nos levará inevitavelmente à sua porta. Receberemos dele o dom da vida eterna, se nos encontrarmos com Jesus Cristo. Você sabe, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. O arrependimento é o primeiro passo para a conversão, e isso é urgente. Deus tem urgência de nos alcançar. Deus tem urgência de salvar a sua alma e a sua vida. Foi para isso mesmo que Jesus Cristo veio. Então abra o seu coração para Ele hoje à noite e aceite-o como seu único e suficiente Salvador. E seja alguém que vive não mais com a pequena lâmpada, mas agora sob a luz que brilha e que dissipa toda e qualquer treva da vida de todo ser humano. O nome dessa luz é Jesus Cristo. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas. Sabe? Abre o teu coração para Jesus Cristo hoje e deixe que Ele more na sua vida. Cresça nesse conhecimento e se torne um homem, uma mulher completamente vitorioso, vitoriosa. Senhor, abre o nosso coração para que possamos compreender as Tuas grandezas, e que a maior de todas as grandezas, Senhor, seja centrada no nosso coração. O Seu Filho Jesus, esse que veio para sacrificar a sua vida, para que todos nós pudéssemos alcançar o dom da vida eterna, crendo
nele. É no nome de Jesus que oramos agradecidos hoje e sempre. Amém e amém. Deus o abençoe. Amém.